Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão me vendo, mas só queria dizer que estou morrendo de saudade de vocês, certo? Estamos em tempos difíceis, então medidas inovadoras têm que ser tomadas, por isso a escola resolveu trazer-nos aqui para dentro da casa de vocês, para tentar encurtar essa distância, certo? Porque estamos de quarentena, mas não estamos de férias, beleza? Então, vamos continuar com o nosso cronograma de estudos. Hoje, capítulo 4, nosso conteúdo é período composto por subordinação e coordenação. Porém, antes de a gente começar a estudar o que é um período composto por subordinação e coordenação, nós precisamos relembrar, né, as noções básicas de frase, oração e período. Então, vamos lá. O que é uma frase? Todo enunciado com sentido completo, certo? Todo o conjunto de palavras que tem um sentido completo, sendo ele verbal ou não, é chamado de frase. Se houver a presença de uma forma verbal, frase verbal. Se não, frase nominal. Exemplo, liberdade, direitos e dignidade. Frase, porque tem sentido completo. Nominal, porque não há presença de um verbo. Mas quando eu digo todos são iguais perante a lei, agora eu tenho uma forma verbal. Então, eu não posso mais chamar essa frase de nominal, ela é verbal. No entanto, continua sendo frase devido ao sentido completo. Oração. Professor, o que é uma oração? É todo enunciado que gira em torno de um verbo, certo? Tenha sentido completo ou não. Vai ser oração desde que tenha a presença de um verbo. E o período é uma frase com verbo, com um ou mais verbos. Mas por que agora eu usei frase? Porque para ser período precisa ter sentido completo, assim como a frase. Só que a diferença é que o período pode ser marcado pela presença de um ou mais verbos, certo? E aí, dependendo da quantidade de verbos, ele vai ser dividido em período simples ou composto. Vamos lá. Período simples, professora. O que é um período simples? Essa era a pergunta que vocês me faziam sempre, era eu estar dizendo, peraí que eu vou falar. Período simples é aquele período que vai apresentar apenas um verbo. A oração, o enunciado vai girar em torno apenas de um verbo. Já o período composto vai trazer dois ou mais verbos. Vamos ver os exemplos aqui rapidinho. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Percebam que aqui nós só temos uma forma verbal, o verbo ter. Já no segundo exemplo, percebam, todos os seres humanos nascem livres, um verbo, uma oração, tem os mesmos direitos, dois verbos, duas orações, e não podem ser escravizados, uma locução verbal, outra oração. Então agora nós temos um período composto por 3 orações, certo? Período simples, apenas um verbo, período composto, 2 ou mais verbos. Prosseguindo. Então, o foco do nosso conteúdo hoje, toda essa historinha foi para que a gente chegasse até aqui, período composto, tanto por coordenação como por subordinação. Vamos lá. O que é um período composto por coordenação? É um período no qual as orações que o compõem vão ter uma independência de sentido, ou seja, uma não vai depender da outra para passar a sua mensagem. Se elas fossem usadas separadamente, a gente conseguiria ter as informações tranquilas. Observem aqui, todos os seres humanos nascem livres e têm os mesmos direitos. Eu tenho um período, mas eu tenho 2 orações. Uma marcada pelo verbo nascer, a outra marcada pelo verbo ter. Percebam que o sujeito todos os seres humanos ficou elíptico aqui simplesmente para evitar a repetição, certo? Então, se houvesse a necessidade de desmembrá-las, de separá-las, eu simplesmente poderia colocar o meu sujeito aqui na frente, que ele poderia aparecer, não aparece por uma questão de adequação, certo? E teria o meu sentido completo de todo jeito. A independência de sentido. Uma não necessita da outra para passar a sua informação central. Isso nós chamamos de período composto por coordenação. Ok? Prosseguindo. As orações coordenadas que compõem o período composto por coordenação são classificadas em 2 tipos. Assindéticas
e sindéticas. As assindéticas são aquelas que não apresentam conjunção. Elas não são introduzidas por nenhuma expressão conjuntiva, beleza? Já as sindéticas são introduzidas por expressões conjuntivas e essas expressões vão estabelecer relação de sentido. Dependendo do sentido que a expressão conjuntiva estabeleça, vai ser a classificação dela que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos ver o exemplo. As orações coordenadas assindéticas possuem seus sentidos independentes e não são ligados por conjunções. Exemplo, todos os seres humanos nascem livres, têm os mesmos direitos. Percebam que nenhuma dessas orações apresenta conjunção nem expressão conjuntiva. Logo, elas são coordenadas assindéticas, e são coordenadas pela independência de sentido e são assindéticas por não terem conjunção. Beleza. Porém, percebam a terceira oração, e não podem ser escravizadas. Ela é introduzida por uma conjunção, a conjunção "e". Essa conjunção dá a ideia de soma, de adição. Logo, ela vai classificar a oração que ela introduz, certo? Levando o nome de oração coordenada sindética aditiva. Beleza? Vamos prosseguir. Aqui, como eu já tinha dito, as conjunções vão vão classificar as orações que elas introduzem, dependendo do sentido que estabelecem, né? Então, eu trouxe alguns exemplos para que vocês entendam. As orações coordenadas da língua portuguesa são essas, as classificações, A oração aditiva. Todos os seres humanos nascem livres e têm os mesmos direitos. Percebam que essa segunda oração é introduzida pela conjunção "e", que dá a ideia de soma, de adição. Logo, toda oração que ela introduz vai ser chamada de oração coordenada sindética aditiva. A mesma coisa acontece na segunda, que é introduzida pela conjunção "mas", que vai dar a ideia de contrariedade, oposição, adversidade. Ela é chamada de adversativa, então toda a conjunção, a oração que ela introduz também é chamada de oração coordenada sindética adversativa. A mesma coisa acontece com as alternativas, conclusivas e explicativas. Esse assunto aqui é mais enxuto, porque vocês já trabalharam ano passado e a gente vai trabalhar no capítulo que vem. É mais uma questão de introdução mesmo, de abordagem geral do que seria coordenação e subordinação, certo? Vamos lá prosseguir. Aqui eu trouxe um quadro com as principais conjunções de cada tipo. Aditivas, suas principais conjunções, adversativas, conclusivas, alternativas e sucessivamente. Na frente temos alguns exemplos para ilustrar para vocês essas conjunções. Agora, nós chegamos ao período composto por subordinação. Gente, o período composto por subordinação é o oposto da coordenação. Por quê, professora? Pelo simples fato de, na coordenação, nós temos a independência de sentido e na subordinação nós temos a dependência de sentido. Na subordinação, as orações que compõem o período composto são chamadas de oração principal e oração subordinada. Como o próprio nome já diz, uma vai ter o sentido subordinado à outra, beleza? Vamos observar esses exemplos aqui, ó. Todos os seres humanos que nascem livres têm os mesmos direitos. Percebam que não necessariamente a oração principal vai vir no começo ou no fim, a subordinada no começo ou no fim. Isso vai depender muito. Nesse caso, ela veio intercalada. Nós temos a oração principal e oração principal, e aqui no meio uma subordinada adjetiva explicativa, certo? Observem que essa oração obrigatoriamente necessita de seres humanos, que é o elemento que está na oração principal, para ter sentido, porque senão eu não sei quem nasce livre. Eu só vou saber que são os seres humanos devido ao pronome relativo que retoma esse elemento, certo? Então aqui, essa oração tem a função de caracterizar o elemento que vem na oração principal. Por isso, a dependência de sentido. Aqui nós temos outro exemplo, agora com a adverbial. Embora nasçam livres, nem todos têm os mesmos direitos. Observem que a oração adjeto subordinada, veio no início.
E por ela ser adverbial, sempre que ela vier no início, ela vai ser deslocada, né? Já que vem na ordem inversa e vai ser marcada com a vírgula, beleza? Para indicar que houve esse deslocamento. As orações subordinadas são divididas em 3 tipos. Subordinada substantiva, subordinada adjetivas e subordinadas adverbiais, perdão. As subordinadas substantivas têm as suas demais classificações, que são objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva, subjetiva, dentre as outras. E elas recebem esse nome de substantivas justamente por estarem no lugar do substantivo. Vamos perceber os exemplos aqui, ó. Eu tenho todos têm direitos. Verbo ter, transitivo direto. Como nós sabemos, e vocês podem revisar na aula da professora Rafaela, os verbos transitivos diretos, eles necessitam de um complemento. Nesse caso, quem completou o sentido desse verbo foi o objeto direto, direitos, que é um substantivo. Lembre-se também da diferença morfologicamente e sintaticamente, morfologia e sintaxe. Morfologia estuda a classe das palavras, sintaxe estuda a função das palavras dentro da frase. Então, morfologicamente, direitos é um substantivo que está exercendo função de objeto direto, certo? As orações substantivas, elas vão estar no lugar do substantivo, exercendo a função que ele exerceria. Vejam o segundo exemplo. Todos têm que respeitar os direitos. Todos têm, minha oração principal. Como eu disse, esse verbo necessita de um complemento. E agora esse complemento veio em forma de oração. Então, é uma oração pela presença do verbo, é subordinada, porque vai precisar da outra oração para fazer sentido, substantiva, porque está no lugar de um substantivo, nesse caso, direitos, e objetiva direta, porque exerce a função de objeto direto quando complementa o sentido do verbo ter, que é transitivo direto. Beleza? E aí, essa vai ser uma oração com função de substantivo, por isso que recebe o nome de substantiva. Prosseguindo. Nós temos as adjetivas, que são classificadas em 2 tipos. Explicativa e restritiva. Para vocês isso aqui é bem mais fácil, porque a gente trabalhou no capítulo 3, então tá fresquinho na mente de vocês, certo? As orações adjetivas são aquelas que vão caracterizar um elemento que estará na oração principal. Elas são introduzidas sempre por um pronome relativo, que a gente também viu os pronomes relativos e suas funções, e recebem o nome de adjetivas porque estão no lugar de adjetivos. Ó, percebam um exemplo. Todos os humanos livres têm direitos. Adjetivo livres que caracteriza humanos. Beleza. Aí eu vejo aqui, todos os humanos que são livres têm direitos. Percebam que agora livres, que era apenas uma palavrinha, se transformou em uma oração. Essa oração é chamada de oração subordinada adjetiva restritiva, porque não são todos os humanos que têm direitos. Ela restringe, dizendo apenas que são os livres. Beleza? Então, essa oração é chamada de adjetiva porque está no lugar de um adjetivo. É subordinada porque precisa da oração principal para fazer sentido e é restritiva porque está restringindo quais são os humanos, ok? Prosseguindo. Por fim, nós temos as adverbiais, que vão, como o próprio nome já sugere, vão exercer função de advérbios, certo? Então, quando eu digo todos eram livres ao nascer, advérbio. Quando eu substituo esse advérbio por uma oração, ela vai receber o nome de oração subordinada adverbial. Nesse caso, temporal, porque indica o momento em que a oração principal aconteceu, certo? Em que a ação central foi executada. Bom, pessoal, é isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam sentindo a minha falta, assim como eu estou sentindo a de vocês. De mandar fulaninho prestar atenção, cicraninho trocar de lugar, segue o mapa. Estou morrendo de saudade de todo mundo e espero que a gente possa se ver o quanto antes. Tchau!